Alô, amigos, boa tarde. Está no ar o nosso Papo de Redação. Hoje, um sabadão, dia 6. Aliás, temperatura gostosa hoje, né? Não tá mesmo? Bom demais. Pra quem tá embaixo d'água deve estar gostando muito. Não, mas tá um clima gostoso hoje. Bom, gente, começamos o nosso Papo de Redação. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência de todos os sábados aqui no Papo. E eu começo hoje com o destaque do companheiro Eric Araújo. Boa tarde a todos os colegas da mesa, os telespectadores, meu querido presidente Everton Leone, encontra-se em recuperação. Bem, o meu primeiro destaque é a articulação política da direita. Não se sabe ainda se é uma estratégia do Bolsonaro ter indicado seu filho Flávio Bolsonaro para a disputa da presidência da República em 2026. Ao meu ver, é um tiro no pé, mas vamos discutir isso. Meu segundo destaque é a assanha do governo, como sempre, em arrecadação, Sérgio. A partir de 2026, nós teremos aí o início da reforma tributária. Ontem, na rádio, nós recebemos alguns minutos a deputada Silvia Cristina falando sobre a questão dessa reforma, que vai, de certa forma, atingir um grande público aí de empresários, principalmente os prestadores de serviços. De fato, traz uma reforma que iguala praticamente os setores, né? Mas a gente sabe que quem vai sofrer agora com tudo isso é o setor de serviços, e eu trago aqui mais uma informação. Dentro de tudo isso, já tem dentro dos bastidores do governo uma implantação de novos custos, regras de previdência, seguros obrigatórios e até interferência nos algoritmos das plataformas de serviços de iFood, Uber, esses serviços que possuem essas plataformas. Então, eu trago isso aí para a gente discutir também durante o programa. Esses são os meus destaques. Muito bem. Só lembrando, gente, que o nosso Papo de Redação é um oferecimento de Irmãos Gonçalves, Pemasa, Café Quentinho e Armazém Longa Vida. Eles chancelam aqui o Papo de Redação. Doutor Irã Galo. Bom, eu queria ver o visual aqui do nosso querido Beninha Andrade. A Dona Graça caprichou no visual dele hoje. Camisa de $100, viu? Veja aí. R$1,99. Burberry. Camisa. Pô, fiquei com inveja dessa camisa agora. Pô, eu pedi para dar uma volta com ela. Bom, meu primeiro destaque, presidente, primeiro desejar plano de recuperação do nosso presidente Everton Leone. E meu primeiro destaque foi o exame de proficiência, que foi aprovado lá no Senado Federal, isto é, foi aprovado o relatório do nosso relator, senador Irã Gonçalves. Agora vai ter a segunda votação, quarta-feira, que é se vai ter emendas ou não. Bom, é óbvio que o governo se mobilizou bastante, mas mesmo assim nós conseguimos ter sucesso. É uma pena que o Senado não decide mais nada, né, doutor? Não decide mais nada. Mas que é um avanço, é um avanço. O nosso segundo destaque é o Banco Master, né? Porra, ele está agora, ninguém pode mexer. Já foi determinado que a Polícia Federal não pode mais investigar mais nada. Está sob sigilo total. Total, Banco Master. Oh, maravilha! Só o BRB injetou 16 bilhões numa casa pegando fogo. Meu Deus. Então, eu acho que está de ladeira abaixo. Eu fico muito preocupado com a nossa economia e, ao mesmo tempo, quantos correntistas vão se ferrar nessa conversa aí. Verdade. Então, esses são meus dois destaques, meu presidente Beninha Andrade, a voz mais bonita do nosso estado.
Brincadeira tem hora, doutor Irã, mas tudo bem. Doutor Joaci, boa tarde. Boa tarde, Beni. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde aos telespectadores, aos internautas. Esperamos aí uma boa recuperação ao nosso presidente Everton. Acho que essa semana que vem ele está por aqui já, né? Vamos ver. Eu tenho 2 destaques. O primeiro em 2 ADPFs, né? 1259 e 1260, que o ministro Gilmar Mendes, de forma absurda, abusiva, ilimitada, quis blindar, como de fato imaginou blindar os ministros do STF com a situação de que deferiu uma liminar de uma coisa que não é urgente, não vejo urgência nisso, nenhuma, para que o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal seja apenas e tão somente proposto pelo PGR. Isso é uma aberração jurídica sem tamanho, atenta quanto os demais poderes da República, principalmente ao Senado Federal, que faz parte do Poder Legislativo. Isso a gente vai discutir, eu acho que é interessante. E o meu segundo destaque é um destaque positivo do ministro Zanin, que é um ministro que tem dado, né, algumas decisões aí que sempre é uma decisão mais, vamos dizer, leve, mais tranquila, e ele mais uma vez demonstrou isso na ação direta de inconstitucionalidade 7819 aqui de Rondônia, que discute a lei complementar 1274 de 2025, lei complementar essa de autoria do deputado Luiz do Hospital, que, diferentemente do que o Ministério Público e outros órgãos aqui do Estado querem fazer com os proprietários da reserva, Resex, lá de Jaci, Paraná, concede 30 anos para que eles possam sair das suas propriedades. E essa lei do doutor Luiz do Hospital passou pela Assembleia, o governador vetou, a Assembleia derrubou o veto, virou lei, e aí foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade, tanto aqui em Rondônia quanto no Supremo Tribunal Federal. E quem propôs a ação direta de inconstitucionalidade lá? O Partido Verde. E aí ontem o ministro não deferiu a liminar, já há algum tempo que ele não deferiu, e ontem ele entendeu por bem suspender todas as ações civis públicas que visam retirar de imediato os proprietários, as pessoas que estão lá nas áreas há muito tempo. Então, acho que foi uma decisão muito ponderada e eu acho que é também para a gente discutir, aplaudir o ministro, porque houve aí um senso de dignidade de pessoa humana. Certamente o pessoal da reserva hoje estão mais seguros em relação a isso. Cumprimentar o ministro. Não tem a menor dúvida. Botou um ponto final nessa palhaçada que, olha... ainda não é ponto final, pausa. mas botou uma vírgula, né? Ponto e vírgula. Tá. Talvez um ponto e vírgula que uma pausa maior, porque ele falou, para tudo aí enquanto eu estou decidindo aqui em cima para ver se essa lei... Porque se ele entender que a lei é constitucional, a lei vai dar 30 anos para as pessoas saírem da terra. Ponto. Pois é, gente, muito bem. Os senhores estão notando que está faltando alguém aqui, mas ele chegou. Serginho Pires. Bem seu penteadinho, destaque. Bem penteadinho, cheirosinho, sexy, sem gordura nenhuma. Bom, eu tenho 2 destaques. O primeiro destaque eu não vou falar nada. Eu gostaria que vocês colocassem no ar um vídeo produzido aqui pela nossa equipe. Tá no ponto? Pode colocar. Esse é o meu Há primeiro vozes destaque. que apenas informam. Há vozes que acolhem, ensinam e se tornam parte da nossa rotina. A voz de Beni Andrade é desse tipo raro, firme, grave, cheia de conhecimento e que carrega consigo a experiência de quem sabe ouvir antes de falar. Para muitos, é impossível imaginar o rádio de Rondônia sem essa presença forte e, ao mesmo tempo, tão humana. Por trás do perfil sério e do olhar atento aos detalhes, existe um comunicador que conquistou respeito pela postura ética e pela experiência com que conduz cada comentário no papo de redação. Seus amigos de bancada que o digam. Você, Beni Andrade, é um ícone da comunicação no nosso estado, é uma referência e eu sou muito grato por poder fazer parte da sua história também.
sentar na mesma bancada, discutirmos. E queria aproveitar esse momento para te desejar felicidades mil e que Deus te abençoe com muitos anos de vida pela frente e muita encrenca aí no Papo de Redação. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida como um verdadeiro presente. E você, meu amigo Beni, é uma delas. Amizades como a sua não se compram, não se pedem, não se forçam. Elas simplesmente acontecem, crescem e se tornam parte essencial das nossas vidas. A sua amizade é daquelas que a gente guarda com carinho, protege e agradece todos os dias. Deus, na sua infinita bondade, colocou você no meu caminho e eu sou eternamente grato por isso, meu amigo. O seu mau humor, Beni, é o melhor bom humor que eu já conheci na vida. Você é especial, uma pessoa querida, é um grande pai, um grande avô, um grande bisavô. E mais que tudo, Beni, é muito querido por todos nós, pelos nossos telespectadores, pelos nossos ouvintes. É uma vida toda de sucesso e que tu vai certamente ter mais uns 50 anos pela frente para conviver conosco. Felicidades, Beni Andrade. Parabéns pelo seu aniversário. Beni, que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, nessa jornada da vida que você tem trilhado com grande maestria. Que o Senhor possa te abençoar, te dando mais saúde, mais ânimo, que o Senhor possa nos abençoar com a sua presença. Muito obrigado por, mesmo com essa sendo rabugento de alguma forma, mas você nos alegra, você nos torna feliz. O aniversário de um grande jornalista, ícone da nossa imprensa, Beni Andrade, um homem que tem uma família constituída, um homem que sempre nutriu pela fraternidade e irmandade. A você, Beni Andrade, eu só tenho grata satisfação de te parabenizar quando você veio ao mundo. Você é uma das reservas morais do nosso Estado. Você é o maior jornalista e comunicador da nossa televisão. A você, meu irmão Beni Andrade, e a dona Graça, eu só tenho que agradecer esta amizade, essa amizade fraternal e, acima de tudo, sem nenhum interesse. Você é uma pessoa fantástica, Beni Andrade. Parabéns à CIP TV por ter você durante todo o tempo nos seus quadros. Beni, um beijo no coração. Dona Graça, parabéns por a senhora ter esse grande homem do seu lado. Beni Andrade, estamos aí hoje comemorando mais um aniversário. E certamente vamos comemorar juntos ainda muitos aniversários de Beni Andrade. Te parabenizo e também te agradeço por essa tua participação importante na vida das nossas empresas. O Grupo SIC certamente não seria o mesmo se não tivesse a tua participação, a tua fidelidade, a tua lealdade e a tua competência. Beni Andrade, muito obrigado por tudo. Parabéns e feliz aniversário. Benigno de Oliveira Andrade nasceu na cidade de Votuporanga, em São Paulo. Casado há mais de 50 anos com Dona Maria das Graças, ele é pai do Denis, Tiago e da Luciane. Sua descendência lhe rendeu mais 6 netos e um bisneto. Beni não construiu apenas uma carreira admirável, mas uma história familiar cheia de orgulho. Eu tenho quanto tempo para falar aí? Eu passaria aqui o dia todo falando do Benizão. Primeiro de tudo, dar os parabéns para você, meu pai. Dizer que eu te amo e que tudo que eu sou hoje é focado e tendo você como meu espelho, como a minha fonte de inspiração. Muito obrigado por tudo, desejo para o senhor toda a felicidade desse mundo, muita saúde, muita paz. E reforço aqui, em nome do Guilherme, em nome da Bianca, que são seus netos, parabéns, Deus te abençoe e que continue sendo, né, essa referência para muitos profissionais que hoje estão na comunicação, estão entrando, querendo viver do rádio, viver da comunicação em si. Muito obrigado, mais uma vez, registro aqui o meu amor por você e obrigado por tudo que o senhor fez por mim.
Parabéns. Nesta data, amigos, parceiros e pessoas que caminharam com ele dentro e fora da rádio fizeram questão de prestigiar mais um ano de vida deste comunicador tão querido. A gente brinca que ele é uma mentira, né? Dentro do papo de redação, porque quem vê aquela carcaça mal-humorada, brava, não sabe o homem sensível, generoso, carinhoso que o Beni é por trás das câmeras. Eu tenho um prazer e uma honra de conhecer o Beni desde criança, né? Eu nasci com o Beni me pegando no colo e poder desfrutar dessa convivência com ele durante todos esses anos, pra gente é uma aula, ele é uma escola ambulante e é um prazer muito grande poder compartilhar e poder ter o Beni por perto da gente durante todo esse tempo. Para mim é um motivo de alegria. Primeiro, a existência do Beni como uma pessoa importante para a nossa família, mas fico muito feliz também de poder confraternizar com a família inteira do Beni, poder dizer assim que a gente, graças a ele, a Maria, enfim, a todos, a gente tem uma alegria muito grande em poder dar sequência a essa amizade que começou lá atrás, só com o Beni e com o Everton, e hoje a gente está aqui com a família inteira podendo confraternizar. Parabéns, Beni Andrade. Rapaz, emocionante. Ainda bem que a ficha não caiu ainda, senão não ia dar para tocar o programa. Que a coisa... Entalou. Exatamente isso. Todos vocês, muito obrigado pelo carinho. O doutor Joaci acho que pegou na veia quando ele falou que eu sou ranzinza. Sou mesmo. Rabugento. Rabugento. Isso. Mas o Marlon também falou a mesma coisa. Tu tem uma casca, né, de aquela coisa rabugento, de ranzinza, né? Céu. Mas você, quem conhece, sabe que o teu coração é do tamanho do mundo. Eu quero agradecer, Beni, a toda a equipe da SIC TV. Quando nós decidimos fazer essa homenagem, houve uma mobilização geral, Beni. Todos os seus colegas, todos, obrigado, cara, se esforçaram para que a gente pudesse fazer essa pequena homenagem para ti. E eu fiz questão de trazê-la, porque eu acho assim, nós temos que dizer que nós te amamos enquanto estamos todos juntos. Verdade. Eu não tive essa oportunidade de dizer o quanto eu amava o professor Jorge. E ele hoje aqui, para nós, ele faz muita falta. E eu lamento não ter tido a ideia de fazer o mesmo com o professor Jorge enquanto ele estava conosco. Então, todos nós que somos mortais, nós precisamos dizer às pessoas que amamos, nós te amamos. Verdade. Pois é. E eu fiquei imaginando ali não só o Denis, o Tiagão e a Lu também, né? Que tem, ao longo desses anos, Beni, feito aquilo que é um mandamento bíblico. Que é o primeiro mandamento com promessa. Que está lá em Êxodo, está em Efésios, que diz: honra teu pai e tua mãe, que Deus vai te dar longos dias na terra. Então, é um mandamento que não é só por honrar o pai, mas que o Senhor vai abençoar quem honra, quem trata bem, quem tem respeito com os pais, com mais dias. E tenho certeza absoluta que você era assim com seus pais. Com certeza. Por isso que você tem tantos dias que Deus está te dando na terra. Parabéns. Muito obrigado, doutor Joaci. Gente, eles gastaram um programa. Já acabou o programa. Podemos ir embora. Impressionante. 20 minutos esta homenagem que eu vou levar e vou guardar para sempre comigo. Muito emocionante. Não dá para falar mais, tá, gente? Não dá. Eu não tenho estrutura para isso, não. E eles aqui sabem, ainda bem que tem um médico aqui, que isso não é coisa que se faz com velho, não. Que o coração pode dar um pique, né? Um piripaque.
Mas, gente, muito obrigado, viu? De coração mesmo, vocês. Vamos lá, Beni, parabéns. Agora, Beni, eu não tenho sei um segundo destaque, viu? Eu não sei se vocês prestaram atenção. Aqui tem bolo, ali tem bolo, lá Aqui não tem, não. Aqui não tem Só mais o bolo, aniversariante que não. Esqueceram do bolo do Beni. Impressionante, rapaz. Isso é porque o pessoal te ama. Não, isso é perseguição, A Beni. gente vai comer o teu bolo, então é. Não, na verdade eles deram pro Beni e eu comi os dois, tá? É, A gente brincadeira, tem que confessar. brincadeira. Mas, Serginho, Bom, nós temos um outro destaque, que é a questão envolvendo o ex-prefeito Carlinhos Camurça. A Justiça livra Camurça, absolve Carlinhos Camurça da acusação de estupro de vulnerável. Nós vamos à matéria. Depois da matéria tem um vídeo do Everton Leone comentando o assunto e também um detalhe sobre o doutor Renato Cavalcante. Vamos lá ao vídeo, por favor? O ex-prefeito de Porto Velho e ex-deputado federal Carlos Alberto de Azevedo Camurça, o Carlinhos Camurça, foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável em decisão colegiada da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia. A decisão reformou a condenação de primeiro grau e concluiu que não há prova de existência do fato nos termos narrados na denúncia. Os desembargadores aplicaram o artigo 386, inciso 2º, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando não existem provas suficientes de que o crime ocorreu, ou seja, quando a investigação não consegue demonstrar que o suposto delito aconteceu conforme foi denunciado. Por tramitar em segredo de justiça, a defesa de Carlinhos Camurça informou que não vai divulgar documentos, laudos ou depoimentos referentes ao processo. Com a decisão colegiada, o ex-prefeito está oficialmente absolvido e não responde mais à acusação. Vamos lá, então, ao depoimento, ao comentário do Everton Leone. Boa tarde, amigos do Papo de Redação. Estou aqui nesse momento para falar sobre o caso Carlinhos Camurça, embora esteja ainda em casa, convalescendo da minha cirurgia de coluna. Mas eu vim aqui participar do programa hoje porque esse assunto que envolveu a acusação contra o ex-prefeito Carlinhos Camurça, eu acompanhei na época. E como fazemos em todos os casos, nós tratamos sempre acusações com muito cuidado, especialmente porque está ao lado do acusado a presunção da inocência. E foi isso que aconteceu. O Tribunal de Justiça agora sentencia esse caso, dá a sentença do caso, dizendo o seguinte: está absolvido Carlinhos Camurça, aí, olha só, por ausência de provas e também, esse é o mais importante, a história criada era inverossímil. As coisas não batiam, não fechavam. E aí Carlinhos Camurça tinha ao seu lado o advogado, brilhante advogado, Renato Cavalcante, para mim, um dos advogados criminalistas mais competentes desse país, e fez com que as coisas viessem à tona todas e tomassem o seu lugar. Então, é importante que agora o ex-prefeito retome a sua vida normal, que ele possa, quem sabe, voltar a ter a vida pública, não sei se é esse o desejo dele, mas o importante é que a sua honra está preservada. Bem, Beni, aí nós precisamos homenagear também esse grande advogado, esse homem que é um destaque na advocacia criminal rondonense de todo o norte e, quem sabe, do país. Está aí o doutor Renato Cavalcante, com mais uma brilhante vitória numa ação judicial. Parabéns, doutor Renato, parabéns ao Carlinhos, que finalmente recebeu a verdadeira justiça. Grande advogado e flamenguista, tetracampeão da mais Libertadores. essa. Olha, eu não aguento os flamenguistas. Estava indo tudo bem. Estava indo bem. Todo mundo tem defeito. Um grande abraço, doutor. Eu também gostaria de falar porque, infelizmente, essa semana também o Daniel Alves foi absolvido. Totalmente. Totalmente absolvido lá na Espanha. Também por falta de prova. Porque não se sustentou para os juízes da corte a história que foi contada.
E o STJ tem intensificado, inclusive, acho que semana passada, mais uma vez, trouxe agora como um precedente fortíssimo de que para os crimes sexuais não basta só a palavra da vítima, tem que ser corroborada com outros elementos. E Carlinho Camussa apanhou igual cachorro quando saiu essa sentença. Essa é a verdade. Poucos televisão, rádio, fizeram como a SIC fez. De ter sempre essa postura de que vamos aguardar o resultado, porque há uma presunção de não culpabilidade, que é o conceito que a Constituição dá. Doutor Joacir, me permita, nesse assunto, às vezes as pessoas criam dúvida com relação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, que coloca-se insuficiência de provas no campo de, eram poucas provas para condenar, mas não é. O artigo 386 ele tem 7 incisos. E o inciso 2º, que é o dispositivo da absolvição no acórdão aí do Tribunal de Justiça, é importante que a gente observe o que ele diz. É que não há provas da existência do fato. Não é de que o fato existiu, mas não foi ele que cometeu, que é uma outra condição. Então, a falta de prova da existência do fato, e isso a história contada não existe. A história contada não tem prova suficiente para dizer que aquela história realmente aconteceu. Eu quero também... E só para eu finalizar, antes de você falar, Eric, eu quero parabenizar mais uma vez o meu amigo, meu colega, Renato Cavalcante, que também foi, diga-se de passagem, quando houve a condenação do Everton lá atrás, foi o Renato que assumiu a defesa dele em 2º grau e absolveu o Everton. Então, é um advogado criminalista que faz um trabalho excepcional, é nosso parceiro, quando a gente precisa de questões criminais, se socorre com o Renato Cavalcante. Sem dúvida alguma, um grande advogado. Agora, um detalhe. O Flamengo foi campeão porque ele não foi a Lima. Se ele tivesse ido, não sei se seria campeão. Ele é pé frio, ele é pé frio. Eita, doutor Renato. Na verdade, eu quero só cumprimentar o doutor Renato, brilhante criminalista, mas a gente também tem que lembrar, é inevitável, e é bom que se diga também que esse tipo de processo ele só ocorre com segredo de justiça por conta que a vítima, suposta vítima, no caso, é uma menor de idade. Mas a gente também não pode esquecer que existe essa menor de idade e que ela, de certa forma, ou comprovado aí de fato que foi uma inverdade, ela foi colocada dentro de um processo que é muito grave e que, com certeza, tem consequências psicológicas para essa criança. Então, é bom a gente também lembrar que sempre existe um outro lado que deve estar sofrendo nesse momento, não por consequência do ocorrido, porque já foi comprovada a inocência do ex-prefeito, mas em decorrência da exposição, mesmo que não ao público, mas uma exposição dentro de um processo criminal. Olha, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Né? Não é a primeira vez. Então, tem aqueles ejaculação precoce que já tritura o cidadão, não espera realmente a ação da justiça. Mas isso não dá like, né, Beni? Dá like, dá porrada, fazer o ofender, atacar. Exatamente. Dizer que é bandido, que é ladrão. Exatamente. Isso que dá audiência. Exatamente. Quando diz, a justiça absolveu isso, ninguém fala nada. Por isso a importância, só como um paralelo, por isso a importância de que a prisão só aconteça após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, porque mas senão ele estaria cumprindo disso, cadeia lá, tendo sido inocente. Independente disso, tem a vida do cidadão. Família. Filho, eu lembro que na época a filha dele, Renata Camussa, era uma virtual vereadora, né? Tá muito bem, com apoio dele, obviamente. Teve que retirar a candidatura, porque esse escândalo afligiu toda a família. Eu preciso fazer um rápido depoimento sobre Carlinhos Camussa. Eu tive o prazer de conviver com ele durante um bom tempo, quando ele era prefeito de Porto Velho. Eu fui diretor de comunicação, assessor direto dele, convivi muito com o Carlinhos e ficava surpreso com o pico de trabalho dele, com a seriedade com que ele fazia as coisas. E depois que ele saiu da
da prefeitura e, de certa forma, saiu da política, eu tive poucos contatos com eles. Mas eu quero registrar que eu admiro o Carlinhos Camurça e que sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim. Sou obrigado a dizer isso, porque seria uma injustiça não fazê-lo. Muito bem. Eu tenho um recadinho aqui para você, gente. Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear, o pneu nacional que tem muito mais durabilidade, testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Precisou viajar? Não deixe de passar antes na Pemasa para fazer aquela verificação gratuita. Aqui tem peças, lubrificantes, recapagens e serviços, tudo em até 21 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Vem que na Pemasa tem. Aqui tem tudo o que você precisa para o bom desempenho do seu carro. Toda a linha de pneus Goodyear. O pneu nacional que tem muito mais durabilidade. Testados e aprovados para rodar nas estradas e climas brasileiros. Faça como eu. Precisou viajar? Não deixe de passar aqui na Pemasa e fazer a sua verificação gratuita. Pemasa, tudo o que você precisa para o seu carro em um só lugar. Muito bem, gente. Estamos de volta com o nosso papo de redação. Rapaz, o senhor está com um problema de relógio? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Muito bem. Emanuel, o que é que você traz aí de destaque? Bom, eu trouxe de destaque o anúncio que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, lançando o filho dele, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência da República. Já foi? Chegou tarde, Manuel, chegou tarde. O representante da direita, da extrema-direita... Mas você não vai falar da blindagem do filho do Lula? Não, o destaque é meu ou é seu? Você vem com destaque. O destaque é meu ou é seu? Você vem com destaque já superado. Que é grosso. Você vem com destaque superado. Já o seu aniversário é só amanhã, então o destaque é meu ou é seu? Seu destaque não valeu porque já aqui já foi comentado. Então eu vou complementar. Por conta do anúncio feito pelo ex-presidente, pelo Eric, que trouxe aqui um maravilhoso destaque, parabéns, Eric. O mercado que sempre está do lado da coisa, de repente fez assim. A Bolsa despencou de 164 mil pontos para 157, o dólar subiu acima da média do mês inteiro e ao mesmo tempo isso me parece que existe o Tarcísio já falou que vai apoiar. Eu acho que o Centrão está se juntando, arrumaram um jeito de se livrar de uma vez, não é só do Bolsonaro, é da família todinha, porque aí sai um, o outro não vai, e esse daí fica sem mandato também. Ô Nery, esse negócio de bolsa sobe, bolsa desce, que não sei o quê, isso é para elite, rapaz. Você tem que ver a situação do trabalhador, do pobre. Aí você vem aqui com essa esquerda caviar. Eu vou falar, eu vou falar uma coisa. É assim, ó. Quando é para dizer que é bom, aí é bom. Aí quando é para dizer que é ruim, aí é bom também. O que eu quero dizer é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro acabou de rachar definitivamente a direita no Brasil. A chance que a direita tinha, ele acabou de pisotear. É a minha opinião. Que é isso, Sérgio? Que é isso, Sérgio? É um menino promissor. Ele promete demais, né? Mas não é por causa do candidato, não é por causa dele. Eu nem quero falar sobre ele. Eu quero dizer que é mais um passo decisivo para a divisão da direita. Agora tem 4, 5 candidatos de direita que vão fragmentar os votos e qual é a chance? Eu acho que isso foi estratégico. Para mim, ele é boi de piranha. Né? Boi de piranha, para quem não sabe, nem Pode ser. Eu acho que nós não podemos ignorar a importância, no momento certo, do Tarcísio de Freitas. Mas não agora. Não agora. Estou dizendo, no momento certo. Sim. Né? Agora, Beni, precisa ser avaliado o seguinte: acho que dos Bolsonaros, Flávio é o cara mais centrado. É o menos ruim.
É o cara que conversa com a direita, é o cara que tem É o menos idiota, né? É o menos aloprado, vamos dizer assim. É um cara que é um bom nome. Agora, pra mim, foi colocado como boi de piranha. Boi de piranha é aquele boi que se passa um sangue ou sangra ele para que coloca no rio para que as piranhas venham. Como é que a boiada possa passar? Perfeito. Até lá, até a desincompatibilização precisa ser feita até o dia 3, 4 de abril do ano que vem. Então, ou seja, se o Tarcísio quiser ser candidato à presidência, ele tem que se desincompatibilizar, assim como outros governadores no Brasil. Até lá, o Tarcísio iria ficar colocando o boné do Trump e dizendo que o Alexandre de Moraes era isso ou aquilo por nada? Eu acho que não é a hora ainda. Ele só tem que falar tudo isso na hora que tem que sair realmente para a eleição. Agora, se coloque no lugar do Tarcísio. Ele sai de uma reeleição, praticamente ganha. Lá em São Paulo, ele vai ganhar no primeiro turno. Chances reais. E ele vai brigar para uma presidência que com o Jair Bolsonaro com a máquina não ganhou. Imagina o Lula com a máquina. Então, acho que é uma coisa Mas eu acho que se pensar. O principal, doutor Joaci, é a racha. E o racha na direita. Olha só, aí, sem dúvida. O governador de Goiás, Caiado. O governador de Minas, o Zema. O Tarcísio. Governador do Paraná. O Ratinho Júnior. São bons candidatos, mas se não se unirem, qual é a chance que tem? Nenhuma. E o Lula vem com o apoio de toda a esquerda e vem com dinheiro e poder de quem está no governo. E você acha que eles, então, não têm chance nenhuma de se unirem? Não, isso já é outra possibilidade. Uma futura união é possível, eu não posso prever. E a Michelle Bolsonaro correndo por outro lado também, que a Michelle não vai se unir mas não vai se unir por causa do Ciro Gomes. E eu acho que nesse caso ela tem razão. Pô, o Ciro Gomes chamou o marido dela de bandido, assassino, criminoso, canalha, safado, ladrão, e agora vai apoiar o cara. Isso eu também acho que ela o Bolsonaro autorizou. Então, é o que dizem, né? O Bolsonaro foi quem autorizou. Isso faz parte, Sérgio, do meio político. Nós temos um vice-presidente que dizia que o Lula estava voltando para a cena do crime. E hoje ele é vice-presidente do cara. Então isso faz parte do jogo político. Agora, na minha visão, eu tenho talvez o mesmo pensamento do doutor Joaci em relação a essa exposição agora do Flávio. Na minha concepção, eu acho que isso vai mudar. Principalmente porque o brasileiro ele tem aquele senso de o pobre coitado. E hoje a pobre coitada se chama Michelle Bolsonaro, que tinha um apoio da classe feminina no Brasil, conversava muito bem com a classe evangélica, vinha, há quem diga, não tem chance, eu acho que não é bem assim. E aí ela passa de um protagonismo baixo para muitas pessoas para um alto de pobre coitada agora. Mas, tiraram ela, colocaram para escanteio. E, de repente, talvez essa exposição que talvez o Jair Bolsonaro, enquanto esposo, não queria que ela sofresse, resolveu aquilo que o doutor Joaci colocou. Passa o Flávio Bolsonaro, a gente vê qual que é o resultado disso perante a opinião pública. No meu ver, quem sai ganhando dessa indicação é o presidente Lula, é tudo que ele queria, porque a esquerda trabalha da seguinte forma: ele precisa ter um inimigo. O Lula sem o Bolsonaro numa eleição, ele não é ninguém. Ele precisa atacar alguém, ele precisa dizer, tu fez isso errado, tu fazia isso, tu estava no esquema de rachadinha. Ele precisa disso. É só você observar o cenário político de todas as eleições que o Lula participou. Ele sempre teve alguém para atacar. Então, para ele, esse é o melhor cenário que tem o Flávio Bolsonaro disputar com ele. O nosso telespectador, Alexandre Porto, nosso amigo, está dizendo o seguinte: isso é para parar de bater no Tarcísio. Ele concorda também com o doutor Joaci. Também, mas eu ainda acho que o Tarcísio não é o nome que o Jair Bolsonaro quer para indicar. Não, eu ainda acho isso. Peraí. Até porque é um cara técnico, um cara que vai se desligar um pouco dessa questão bolsonarista extremada. Sim. Né? Ele não tem por que continuar, ele tem que agradecer, mas ele não vai continuar. Agora, cá entre nós, hein? Achar que bater no Tarcísio vai bater com os burros na água, cara. Vamos ver. Arruma outro.
Seria, na verdade, seria o melhor nome para disputa, tá? É o melhor nome, né? Seria, porque ele foi ministro da Dilma, fez um brilhante trabalho, foi ministro do Bolsonaro, fez um brilhante trabalho. Temer também. Do Temer e está fazendo um brilhante trabalho no governo de São Paulo. Então, seria o inverso disso que eu acabei de falar, que o Lula hoje tem em quem bater, que é o Flávio Bolsonaro. Contra o Tarcísio, ele ia ter essa dificuldade. Por quê? Bater como? Quais são os trabalhos do Tarcísio que são merecedores de ataque? Mas aí eu concordo com o doutor Joaci. Eu acho que ele não poderia perder a oportunidade de uma reeleição. Ele se qualifica e se cacifa automaticamente para 2030 vir muito forte. Onde o quadro em 2030 não será igual de racha nacional, né? Em 2030 você já não tem o Lula candidato. E aí é uma coisa que eu acho que a gente já comentou em outras oportunidades, é um grande erro do PT. Eu não estou falando das esquerdas, estou falando do PT especificamente. O PT não permite o surgimento de novas lideranças. Não deixa. É verdade. Então, se você for pegar, além do Lula, qual é o nome, o grande expoente nacional do PT, que é conhecido nacionalmente, que tem uma atuação a nível nacional, que, por exemplo, poderia disputar a eleição? O Haddad? O Lindenberg? Aí que eu ia perguntar para você. Então, não tem, entendeu? Então, nesse cenário para 2030, ele sendo reeleito governador, fazendo um trabalho de... Porque ele vai ter mais 4 anos, ele vai se compatibilizar com 6 meses para a eleição de presidente. Então, aí é outro cenário. Você que nasceu junto com o PT, deixa eu te fazer uma colocação. Eu nasci antes um pouquinho. Hã? Nasci antes um pouquinho. Antes um pouquinho? É, um pouquinho. Então, além do Lula, qual que você considera o grande nome do PT que poderia ser candidato à presidência? Pois é, o PT hoje, ele não tem um segundo nome. Eu acabei de falar, por exemplo, seria, em tese, o Fernando Haddad, da ministro da Fazenda, que já disputou uma eleição para presidente. Então, gostem ou não dele, é uma liderança. Ele disputou até certo ponto a eleição lá, naquele perdeu para o Jair Bolsonaro. Então, seria talvez o segundo nome do PT hoje, mas não tem um outro nome. Na época, a gente tinha o Aldo Rebelo, que estava no PCdoB, que depois se afastou, foi para uma outra ala, que era um nome também que transitava entre as forças de um lado e outro. Ele era do PCdoB, depois foi para o PSB, hoje eu não sei em que partido ele está filiado. Mas a direita hoje ela tem muito mais nomes para ela ali no cardápio dela para escolher do que a esquerda. Muito bem. Beni, eu tenho uma mensagem aqui do Dr. Renato Cavalcante. Me autoriza a fazer a leitura? Está autorizado. Não sei se lerei à altura da qualidade do texto, mas vamos lá. Bom dia, meu amigo. Quero agradecer a todos vocês que, sem exceção, são referências na nossa imprensa local, pelo comprometimento, razoabilidade e cuidado com que noticiaram esse fato desde a fase inicial do processo. Aproveito para parabenizar a nossa lenda viva da comunicação, Beni Andrade, pelo aniversário, desejando-lhe muita saúde e paz divina. Em nome do amigo Joaci, registro nossa gratidão pela deferência com que todos trataram o tema, ressaltando que, em um processo dessa natureza, não há vencedores, diz o doutor Renato Cavalcante. O senhor quer comentar, doutor Joaci? O Renato, além de tudo, cara, é um cara que tem uma história de vida, quem conhece, é sensacional. Eu acho que, inclusive, é um cara que a gente podia convidar para um dia participar aqui da bancada. É um prazer. Exatamente. Tem uma história de vida, assim, de superação na vida, de superação através do estudo. E não só, né? É um estudioso, um cara realmente que se aplica. E ele falou uma verdade. Ninguém aqui está engrandecendo o Renato pelo profissional de qualidade técnica que é, não. É que num processo desse, ele buscou a justiça. Só que, para chegar na justiça, durante o caminho, foi ficando algumas coisas que não são tão boas. E aí, o Eric tocou nesse ponto. Há um sofrimento de uma família que foi exposta. Há um julgamento de uma sociedade sobre situações que ninguém sabe o que aconteceu. O processo é sigiloso.
Então, realmente, eu concordo com o Renato que, nesse caso, não há vencedores, mas ainda bem que a Justiça de Rondônia foi feita. E, mais uma vez, aí eu quero frisar, nosso Tribunal de Justiça de Rondônia, pela 7ª vez, é o Tribunal de Justiça com selo diamante do CNJ. Acho que é um dos poucos, ou se não, o primeiro tribunal que tem isso em sequência. E o TRE, mais uma vez, em tribunal de pequeno porte, TRE Rondônia, porque existem diferenças de tribunais também, né? Tribunal menor, tribunal maior. De pequeno porte, o selo diamante para o TRE Rondônia e para o TRE Amapá. Parabéns. O doutor Irã está falando demais no programa hoje. E eu gostaria... Não me dão oportunidade. Não, impressionante. Você é o senhor. Impressionante. Quando levanta a mão, o pessoal corta e apara. Eu quero comunicar. Mas, senão, eu só gostaria de colocar aqui para discussão e ouvi-lo a todos. Com relação ao seguinte, aí volta o Carlinhos Camurça. Inocentado pela justiça. Mas aí eu pergunto, até esse momento, que tipo de estrago uma situação dessa pode trazer na vida do cidadão? Era justamente isso que eu ia comentar. Por favor. Eu sou uma pessoa sábia. É muito difícil recuperar o estrago, né? Que exceto a SIC TV, que teve cautela com o caso, mas a família dele sofreu muito, né? Julgaram, condenaram, acabaram com a vida dele, da filha, que eu conheço a filha, eu conheço o Carlinho, né? Então, não recupera um negócio desse, né? Eu sei que ele tem que levantar a cabeça, né? Mas é uma situação muito, muito difícil. Que eu digo, a mídia tem uma grande vantagem, trazer as notícias, né? Mas ao mesmo tempo desvantagem. Quando quer acabar com uma pessoa, acaba em 1 minuto. Em 1 minuto. E as redes sociais estão aí para isso, né? Lógico, evidente. Aqui foi falado do nosso causídico, Renato Cavalcante. Eu o conheço desde criança, uma pessoa que eu carreguei no colo o Renato Cavalcante, né? Uma pessoa batalhadora, venceu na vida, né? Com seus conhecimentos, né? Uma pessoa fantástica, o Renato Cavalcante. O defeito dele é ser flamenguista, né? Mas nem todo mundo, né? Todo mundo tem defeito, né? Tem defeito. Todo Graças mundo a tem Deus defeito. que ele não foi lá pro negócio lá, senão ele é um pé frio lascado. Então ele põe um pé, o Flamengo perde. Tô brincando, Renato. Então, veja bem, o presidente, é uma situação muito difícil. Por isso que eu digo, quando você mexe, qual é o maior patrimônio de uma pessoa? A honra. Você mexe na honra da pessoa. O meu avô já dizia, defenda a honra. Se eu preciso morrer por ela, morra. Se eu preciso matar, mate. Porque é o único patrimônio que nós temos. Aqui no Brasil é o seguinte, que a honestidade virou currículo, que é uma obrigação de todos nós. Virou currículo. Aí chega o político, eu sou ficha limpa. Porra, tu tem obrigação de ser ficha limpa, cacete. Tem obrigação de ser ficha. Então essas coisas é que me entristece com a imprensa. Agora mesmo, viu, Nery? Sabia que pegaram a minha imagem, colocaram uma camisa comigo do PT, né? Que eu agora virei petista. Sabe por quê? Porque eu recebi o futuro candidato, ele é o candidato ao Supremo, o Jorge Messias. Sempre me tratou muito bem. A nossa relação sempre foi amistosa. Ele sempre acreditou em mim. Todos os ângulos que tinha do CFM, ele mandava me chamar e eu resolvia com ele, né? Então aí a turma achou, virou petista agora. Mas como esses são os antidemocráticos, né? Não entendem que democracia tem a ver com diálogo, democracia tem a ver com capacidade de lidar com os diferentes. Então o que é que eu quero dizer com isso? É que eu digo, de uma hora para outra minha fotografia apareceu de norte a sul, de sul a oeste, aí, presidente, o que é que está vendo, presidente? E se eu fosse petista? O que tem? Não, um partido normal do nosso país? Né? Desse mal não vou morrer. Mas se eu fosse petista, não falava comigo, né? Mas, estou brincando. O meu irmão Beni, eu fico muito preocupado quando a imprensa é de suma importância no nosso país e em qualquer outro país.
Por quê? Porque ela traz os fatos, mas tem que trazer os fatos sem fígado, paixão. Sem paixão. Porque quando você mexe com uma família, é muito preocupante. O Carlinho, eu conheço o Carlinho, né? Um menino daqui, nascido aqui, assim como o Renato Cavalcante também é nascido aqui. Então, essas coisas é que me preocupam. Isso começou a... Me preocupa também, doutor Irã. Eu que também sou advogado, também advogo nesse campo e comecei a advogar para consumo próprio, como disse, para poder defender a minha honra, a minha dignidade da minha família e de outras pessoas que eu via perseguidas por situações como essa. Eu conversando com um professor que é juiz de direito, aqui na época ele era juiz da vara criminal, foi meu professor de direito penal, o doutor Arlen. Eu ainda nos bancos da faculdade, e aí eu fiz uma pergunta sobre uma coisa que a doutrina denominou de direito penal do espetáculo. No momento em que o processo penal deixou de ser um objeto de correção das relações da sociedade com relação ao descumprimento da lei penal e passou a ser palco de circo, palco de espetáculo, onde alguém coloca a mão no microfone para ir falar que fulano é isso, é aquilo outro, detentor de poder estatal. Quem está na posição de poder do Estado tem que tomar cuidado com isso. Então, quando Ministério Público, polícia, juiz, desembargador, ministro começaram a virar pop estrelas da televisão, da mídia, infelizmente, o processo perdeu a sua essência, que é a de cuidar para que o direito seja respeitado e a dignidade das pessoas também, tanto das vítimas quanto dos acusados, em geral. Isso aí. Mas me permite mais uma vez, ontem eu viajei com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Raduan. Cara fantástico, né? Simples. Um cara com uma grande autoridade, a maior autoridade do Poder Legislativo. Foi governador durante uma semana. Aqui, do Judiciário aqui do Goiás. E o que é que me chamou a atenção? Sabe quem vai assumir agora? O irmão dele. Que coisa bonita, né? O irmão passar... Estou concursado, né? Concursado, então, os dois vêm da magistratura. Olha, e todos dois fantásticos. Uma humildade só. Não cresceu a cabeça dele. O Raduan, quando eu conheci o Raduan, não era nem juiz ainda, ele estava aqui em Rondônia para fazer concurso. O Alexandre é a mesma coisa. O irmão dele, que está agora em São Paulo como juiz. Né? Então, são pessoas humildes, mas que na hora que é para decidir, ele decide sim. É uma pessoa correta, imparcial nas suas decisões. Raduan, eu te admiro pra caramba. Um abraço para ti. E o próximo presidente do TRE Rondônia nas eleições de 2026. É verdade. Isso ele me disse. Denis, sobre o assunto, eu vou usar uma frase inteligente. Porque quando a gente não sabe das coisas, a gente usa o dos outros. Claro. Léo Ladeia está dizendo o seguinte. Essa história do Carlinhos Camurça, segundo o Léo Ladeia, é o clássico caso das penas do travesseiro rasgado e jogadas da torre da igreja. Não tem mais como juntá-las. Obrigado, Léo Ladeia. O Renato Cavalcante, meu amigo, mandou uma mensagem aqui também, doutor Irã, dizendo que ele tem um carinho imenso pelo senhor e um respeito. Mandou um abraço fraternal a todos e mais uma vez agradeceu Obrigado, Renato, pelas palavras aí carinhosas que todos nós falamos dele. Muito bem. Um abração para o doutor Renato, que é realmente uma figura maravilhosa e um profissional. Bota competente nisso. E ele me Grande disse abraço, por que não foi para Lima, porque ele estava focado nesse julgamento, estava se preparando, enfim, né? O que você quer dizer que ele não foi para Lima? É porque quando ele foi para Montevidéu, lá na final Palmeiras e Flamengo, o Flamengo perdeu. Aí ele ficou nas redes sociais e tal, e ficaram... O Renatão é pé frio, então se ele fosse para Lima... Dessa né, então, vez ele não foi. Ele não foi. Mas vocês vão lembrar que sábado passado eu falei... 2021 ganharam na sorte, esse ano vai ganhar quem jogar melhor.
Olha e o só, Palmeiras não olha quis jogar, só. né? Aí, Dá para aguentar esse flamenguista? Mas é a verdade, o Sim. próprio doutor Joaci vai concordar comigo. O Palmeiras não jogou. Mas aí Não perdeu 2 gols aquela feitos. expulsão que não foi dada no começo, Mudou o jogo. ali podia ter mudado o jogo. Ah, então a expulsão também do Do Gomes Veiga, com não. 13 minutos. Do Veiga não, porque o Veiga foi um jogo... Não vai dar certo. Foi uma jogada ali, jogada. O outro estava parado. puxar a bola. Polarização de novo. Começou a polarização. Estão debatendo e batendo boca por causas grandes. E eu que vou para a segunda divisão. Vai mesmo. E olha aqui. E o Vasco agradece. E o doutor Renato não tem nada a ver com essa bagunça aqui. Não, o Renato é vencedor. Café quentinho. Quero aproveitar para cumprimentá-lo mais uma vez como eterno presidente do consulado do Flamengo aqui em Rondônia, viu? Ele é? Não, porque vocês já estavam dizendo, não, se o doutor Renato tivesse ido, o Palmeiras teria vencido. Não, ninguém está dizendo. Era uma possibilidade, né? Mas tá 1-1, né? Tá Depois 1-1. vai ter, ano que vem, talvez tenha o tiratema. Muito bem. Gente, apresentamos o café quentinho. O sabor autêntico da Amazônia. Um sabor especial que conquista desde o primeiro gole. Produzido com grãos selecionados e certificado com o selo ABIC. Garantia de qualidade e pureza em cada xícara. É o café ideal para todos os momentos do seu dia. Experimente café quentinho e sinta o prazer de começar bem todas as manhãs. O seu dia começa com um gostinho diferente. Começamos por onde nascemos e onde somos criados. Para fazer feliz quem verdadeiramente amamos. Todo momento tem o seu sabor, todo momento tem que ser quentinho, cheiroso, gostoso. O seu café quentinho está mais quentinho do que nunca. Café quentinho, porque a vida é feita de prazeres. Muito bem. Vai mostrar o Dr. Joaci tomando um quentinho? É. Isto. Esse café, além de quentinho, é muito gostoso. Aí, meninos, tá? Dr. Joaci se transformando num garoto propaganda. Da SIC TV. Da SIC TV. Beni, tem uma mensagem de um grande amigo nosso. Ele diz o seguinte: buenas tardes, gente de bem, amigos, irmãos. Leia com cuidado. Comunicadores de primeira grandeza, participantes dessa douta mesa que me informam e me divertem. Perdoe-me todos, mas hoje meu chasque é dirigido ao ídolo Beni Andrade, muito digníssimo presidente eterno do Clube do Cois, a quem eu, minha humilde existência, aprendi a respeitar, considerar um valioso e maravilhoso irmão, amigo e comunicador. Receba meu mais fraterno abraço pela passagem de seu natalino e de quebra junto com todos. O meu grande quebra-costela do tamanho do meu Rio Grande e com todo o carinho da nossa querida Rondônia, Ítalo Paganini Donini. Olha só. Grande abraço, Ítalo. Tem também aqui, O grande Ítalo, um abraço, meu querido. Aproveitando, o professor Enilson Marinho também manda um boa tarde e deseja muita saúde e vida longa ao Beni Andrade pelo seu Muito aniversário. obrigado, Forte professor. abraço. Muito obrigado. Mas, gente, olha, a Polícia Civil cumpre 98 medidas cautelares contra integrantes de organização criminosa em Rondônia. Vamos lá. A Operação Descarrilho 2, coordenada pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, teve como objetivo cumprir 98 medidas cautelares, sendo 39 mandados de prisão preventiva contra envolvidos em uma rede de tráfico e organização criminosa nas cidades de Jaru e Rolim de Moura. As investigações tiveram início após flagrante de uma ação do chamado Tribunal do Crime. Segundo a polícia, os investigados recebiam ordens diretas vindas do Rio de Janeiro, principalmente na articulação do comércio de drogas. Essas investigações iniciaram no início deste ano
em decorrência de um fato do Tribunal do Crime por parte do Comando Vermelho, por ordens emitidas da cidade do Rio de Janeiro, certo? Onde é sediado a estrutura principal do Comando Vermelho aí no país. O que aconteceu? Uma pessoa foi sequestrada, uma pessoa que era envolvida com o tráfico de drogas, certo? Na ocasião, ainda foi localizado com essa pessoa uma grande quantidade de drogas, e essa pessoa foi sequestrada pelo Comando Vermelho e existia a ordem para que ela fosse executada, certo? Mas, graças ao bom trabalho aí da Polícia Militar aqui de Rolim de Moura, eles conseguiram inibir essa conduta. Mas a ordem adivinha da seguinte forma: em decorrência da situação do tráfico dessa pessoa, ele estava realizando a mercância sem autorização do Comando Vermelho aqui em Rolim de Moura. Por esse motivo, foi dada a ordem advinda do Estado do Rio de Janeiro para que ele sofresse aí a sua execução em decorrência de não repassar valores à estrutura do crime organizado da facção Comando Vermelho. A partir disso, passamos a investigar e verificamos todos os envolvidos nessa situação e todas as pessoas que estavam trabalhando para o Comando Vermelho aqui em Rolim de Moura. Então, hoje nós cumprimos 98 medidas cautelares, sendo 39 mandatos de prisão, sendo 21 aqui na cidade de Rolim de Moura. Então, a gente está dando aí um start na região para inibir a prática dessa conduta, especialmente o tráfico de droga envolvendo essa facção. Na cidade de Jaru, a operação teve como alvo principal o combate ao domínio territorial por parte da organização. É uma organização criminosa que tenta adentrar dentro do nosso estado com esse viés, né, um viés de domínio territorial, é um viés onde eles não prezam só pelo tráfico, onde, se você for analisar, nós temos mais de 20 mil provedores de internet a nível de Brasil. Então, hoje, você paga em torno de R$200 a uma internet. Então, eles queriam a internet da sua residência. Quem não tem internet em casa? Todo mundo tem internet em casa. Então, o que é que eles queriam? 30% do lucro bruto do empresário. Então, eles diziam, com a falácia de prestar segurança para o empresário, que ele teria que repassar 30% do seu lucro bruto. E que frise novamente, como o doutor Rondinelli falou, ordens diretas emanadas do Rio de Janeiro. A ação mobilizou mais de 200 policiais civis e teve o apoio da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, o CORE, DPI, delegacias regionais e Ministério Público. Isso é uma determinação do nosso governo do estado, o governador Coronel Marcos Rocha, que o combate às facções, combate à organização criminosa seja perene. Então, o estado de Rondônia vai continuar seguindo firme e forte no trabalho para combater esse tipo de criminosos que tentam tirar a paz da nossa população. Então, nós estamos com várias operações anunciadas para o futuro, e essa operação importante aqui em Rolim de Moura, que visa combater também as ameaças que os servidores públicos têm recebido. Nós não vamos permitir que nenhum tipo de ameaça afronte o Estado. O Estado está presente e estará pronto para qualquer combate com essas facções. Além das prisões, também foram realizadas buscas domiciliares, onde vários materiais, incluindo drogas e armas, foram apreendidos. O nome da operação faz referência direto à organização criminosa, como eles se intitulam. E o nome da operação Descarrilho é exatamente isso. O poder forte do Estado, a mão forte do Estado, a Polícia Civil, ela não irá de forma alguma diminuir a sua ação. Pelo contrário, nós vamos nos fortalecer cada vez mais e atuar com afinco para que as facções não tenham vez aqui no estado de Rondônia. Muito bem, essa operação da Polícia Civil aí tá pegando pesado, né? 98 foram para... Parabéns à Polícia Civil, parabéns ao diretor-geral Jeremias, ao aniversariante de ontem, o meu amigo secretário Vital, secretário de Segurança Pública. E tem que arrochar mesmo, que precisa... É um absurdo, né, que está acontecendo no Brasil. Falar em segurança pública, só para, senão eu esqueço, o coronel Braguin, comandante da PM, foi convidado e, a princípio, aceitou ser o candidato do Partido Novo ao governo de Rondônia. Então, qual é a previsão do número de candidatos ao governo de Rondônia? Por enquanto tem, eu acho que 4 ou 5, assim, com chance mesmo, tem o Marco Rogério.
Quer dizer, em torno de 5, 6 até agora. E quinta-feira o Marco Rogério também fez a informação de que oficial de que é candidato ao governo do estado de Rondônia. Então serão 6. Não. Marcos Rogério, ainda não se sabe se Fernando Máximo vai ou não vai, mas é um nome. Fernando Máximo ao Senado. Fúria, o prefeito de Cacoal, o Braguinha agora. Sérgio Gonçalves. Quem? Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves, 5. E o Dom Chaves também. Disse que não jogou a toalha ainda. Mas o Wildon Chaves, lá no programa dos Dinos, esteve lá conosco, né, Beninho? Ele disse que já tinha desistido do governo e que ia ser candidato a deputado federal. Agora está voltando a possibilidade de disputar o governo. Tem razão. Muito bem, gente. Já podemos dizer que teremos segundo turno, né? Sem dúvida, com certeza. Vai ser o meu candidato, para qualquer cargo político, não pode ir, né? Que é o Beni Andrade. Vai triturar o colégio eleitoral, né? Vai. Muito bem. Vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho. Muito bem. Estamos de volta aqui com o nosso papo de redação. Quem é que tem o quê aí? Eu tenho umas fotos aí, Beni, para passar. Mostra lá. Pega um ponto aí, pode começar Vamos a às colocar fotos aqui do que Dr. Joaci, então. Tem umas fotos da semana aí. Lá Chata, cara. Lá com a Jéssica. Onde? Daiane, a Cinza, a Céia, o Júlio. Lá no Militar Rondônia, que trataram da minha farda dos legendários. E o Júlio é um telespectador assíduo do programa. Todo sábado ele assiste. Mandar um abraço para eles e agradecer que fazem serviço de colocação de pets, né, na farda, tanto militar quanto dos legendários. Colocação de quê? Pets. Esse é o meu filho, o Rodrigo, minha esposa. A gente teve um momento essa semana e eu falei que a gente ia colocar, porque foi lá no Sushi Ponta Negra. Não é Jabá não, mas é um local bem acolhedor, bem bacana. Eu amo minha família e faço questão de exaltar isso sempre. E o próximo semana está acontecendo, desde quinta-feira, o Top 1470 do Top Destemidos Pioneiros aqui dos Legendários na Igreja das Nações. Volta amanhã, são quase 200 homens, 196. Onde vai ser? Está sendo na floresta. Tá. Então, 3 dias já, né? Na luta. Aqui em Rondônia. Aqui em Porto Velho. E amanhã eles estão de volta lá na Igreja das Nações. E eu estava servindo tanto quinta e vou servir hoje também ajudar esses homens aí a mudar de vida, mudar de posição. Parabéns. E aí eu tô com a Adriana e com o Anderson. E tem uma foto mais aí que tá o nosso amigo de bancada, o Emanuel Neri, e o meu pai. Meu pai mandando um abraço também pro Beni, mandando muito obrigado, saudações, dizendo que o Beni realmente é uma referência moral do Olha Estado. Olha que dupla, hein? Muito obrigado. Depois da semana passada que eu disse lá da Rua Inglaterra e tal, que teve, né, que alagou, agradeci o prefeito. Na segunda-feira, o Manuel Neri esteve lá com meu pai, foi com equipe, mexeram lá nas bocas de lobo. Só que depois, logo em seguida, parou tudo. Vamos continuar. Tá tudo parado lá. E aí o meu pai falou, não deixa de falar pro pessoal que a gente precisa, porque estão com medo, né? Vai que dá uma chuva forte de novo e alaga como tudo. Hoje, por exemplo. Mas agradecer aí o meu amigo Manuel Neri, o prefeito Léo, que foi me respondeu imediatamente essa questão, assim como em outros lugares da capital. Muito bem, um abração para o senhor Joaci. Muito obrigado pelo carinho, é uma pessoa realmente muito querida. E um abraço também para um cidadão que faz parte aqui da bancada, que é um profissional de uma estirpe, é o nosso querido Emanuel Neri. Um grande profissional. Muito obrigado, seu Beni, pela... Só tem um probleminha, mas vindo do senhor vindo do senhor é um elogio muito grande. Ainda mais que veio sem coisa. Só tem uma observaçãozinha, né? Exatamente. Eu quero também mostrar umas fotos aí, porque é impressionante a quantidade de telespectadores e ouvintes da rádio que nos encontra na rua e que manda abraço para todos e que é fã do programa. Se puder mostrar aí,
Esse Vamos é o lá. senhor José Nilson, me encontrou aqui na frente da rádio essa semana. Tava passando de bicicleta, me viu, parou. Pô, é verdade, é você mesmo e tal. Então, assim, um grande abraço pro seu José Nilson. O próximo é o Paulo Oliveira, encontrei ele ontem no supermercado, também me parou lá, disse que é fãzaço do programa. Um grande abraço pro Paulo Oliveira. E a próxima é o Lindomar, encontrei lá na Zona Sul. Rapaz, até esqueci de perguntar do Lindomar se ele tem algum parentesco com o Porquinho da rádio. Mas um grande abraço pro Lindomar, que me encontrou lá na Zona Sul essa semana. Mais um título do Flamengo na quarta-feira, ele estava lá presente. Beni, só para registrar, eu preciso registrar dois elogios a dois prefeitos. Primeiro para o Léo Moraes, pelas festas de Natal que a prefeitura está fazendo. Amanhã, inclusive, vai ter um evento muito importante na prefeitura, Cantata de Natal. Aquela tua amiga foi cantada no Natal, foi diferente. cantada pelo Natal. Mas amanhã é Cantata de Natal com corais, orquestra, cenas holográficas, um espetáculo na frente da prefeitura, imperdível. E o parque aqui da cidade, Beni, já recebeu milhares e milhares de pessoas, é uma coisa de doido o sucesso do parque. E quero também fazer um elogio ao prefeito Flori, delegado Flori, lá de Vilhena. Vilhena é a primeira cidade de Rondônia em que, inicialmente, 80 pacientes com obesidade vão receber gratuitamente o tratamento com Monjaro, um dos remédios mais caros hoje no mercado. Para se ter uma ideia, o Monjaro de 5 miligramas está custando em torno de R$ 2.400. A Prefeitura de Vilhena absorveu esse custo para atender os primeiros 80 pacientes que são obesos e que têm problemas de glicemia e pressão alta. O senhor está na fila, não? Não, eu não sou de Vilhena. Se eu fosse de Vilhena, eu seria o primeiro. Isso é jabá? Jabazão. É jabá. Eu ontem, aliás, terça-feira eu vou começar a segunda etapa de tratamento com Monjaro, porque até agora eu só engordei. Eu sou um péssimo cliente. Você está com o rosto fino. Tô sim. Agora, o abdômen continua volumoso. Não, o abdômen está... Assim, o rosto... Desceu a gordura do rosto para a barriga. Nery, você tem alguma... Eu mandei 2 fotos lá. Vamos lá. E o Nery com o boné do Nery, né? Pô, a primeira foto é uma homenagem ao aniversário da minha filha, da do Nery, e da minha mãe. As duas fazem aniversário no dia 2 de dezembro. Olha só. Então, essa é a cantora? Essa é a do Nery, a cantora. Mas que filha mais linda. Que também vai ser médica, é estudante de medicina. Ótimo. E fizeram aniversário no dia 2 de dezembro. Então, 2 amores da minha vida, as 2 Marias, Maria Raquel e Maria Eduarda. Que legal. E como ela é parecida com sua mãe, hein, cara? Ela Graças a Deus, né? Parecida mesmo. E nesse mesmo dia 2, a gente teve também o nascimento do filho do Rafael Will, meu colega advogado, e do Sérgio Paraguaçu, secretário-geral de governo da prefeitura também. Muito bem. E esse boné lindão da do Nery, bordado, igual esse que eu estou utilizando aqui. Tá tendo uma promoção lá na rede social dela, lá no do Nery Oficial, lá no Instagram. As pessoas escutem as músicas dela nos aplicativos de música, no Spotify, no Amazon Music, YouTube Music, e vai lá na postagem e coloca qual das músicas que ela mais gostou e vai estar ali na fita para ganhar um boné do Nery que a gente vai estar entregando aí nos próximos dias. Para fechar... Só rapidinho, eu mandei lá para cima, hoje, a partir das 16 horas, vai ter ali no Campo do 13 um evento promovido pela Centel, Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, onde o secretário é o Paulo Moraes Júnior, e vai estar na presença aí o Carlos Alberto, Túlio Maravilha, num jogo a partir das 16h30. População que quiser comparecer lá para prestigiar esse evento, a partir das 16h30 aqui no Campo do 13. Molecada nova aí que não conheceu, 2 cracaços de bola. Carlos Alberto e o Túlio Maravilha. Túlio fez mais de 1000 gols, né? Já bateu já. 2 marrentos. 2 marrentos. Não gostei da camisa do Grêmio, mas tá bom. Olha aqui, fechando o círculo aqui então, doutor Irã, o senhor não tem um alô para mandar para alguém? Pois então eu tenho sim, eu ganhei um boné.
sabe de quem? Da Tiana da Ivel. Ela me deu o boné da Honda. Tiana, muito obrigado. Um abraço aí para você, pela sua gentileza. Não tem mais? Pode ter mais? Claro, fique à vontade. Um beijo para minha mulher agora. Agora sim! Eu estava esperando. Agora sim! Porque se ele não faz isso, doutora Hélida... Não almoçava hoje. Ah, não. Eu tenho Ia direito... levar um puxão de orelha aqui também. Tem direito também, Beninho? Tem. Quero mandar um abraço muito querido para minha amiga do Serasa, que me liga todos os dias. Obrigado, querido. Serasa? O Sérgio falou em Serasa, só antes de a gente entrar no próximo assunto, seu Beni. Eu vi que o golpe que o Sérgio caiu do falso advogado tem feito muitas vítimas. Nossa Senhora. Inclusive foi objeto de uma movimentação da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, né? Porque tá assim, é absurdo a quantidade de pessoas que está sendo vítima desse golpe e cada vez mais sofisticado. Né? Cada vez mais sofisticado. Eles utilizam dados de processos reais, falsificam algumas informações e agora até a voz do próprio advogado, com o uso de inteligência artificial, eles estão utilizando. Mas dizem que é o seguinte, quando agora liga para você e não fala nada, você diz alô, ele já pega a tua voz para poder fazer. É verdade. Né? Então dizendo que você não pode dizer alô. Pô, acabou o mundo. Muito bem, gente. Olha aqui. Irmão Gonçalves. Só um recadinho para você não se esquecer, tá? No supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Promoções e ofertas especiais. Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar. Açúcar cristal barra 2 kg 5,29. Lava roupas em pó Triex sachê 800 gramas 3,69. Frango congelado Avinorte 8,78 kg. Refrigerante de 2 litros 4,89. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml 7,88. Carne bovina Frigon Costela Ripa 16,78 kg. Só até segunda para todas as lojas. Natal no Irmãos Gonçalves é um barato. Ho, 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 ho. Muito bem. Economizar na Irmãos Gonçalves. Ô, gente, JBS. Tá por cima. Vocês têm alguma informação? Foi lá pedir a renúncia do Maduro. Tá por cima. Não, cara. ele foi pedir. Ele tá assim com o Trump, ó. Ele foi pedir para o Maduro renunciar. Isso. Né? Não sei. Virou representante agora ele da esquerda na América Latina? Depois que ele deu aqueles 5 milhões de dólares para a campanha do Trump, ele está bem ligado lá ao presidente americano, né? Que está com a bola toda. E aí... Tá difícil. Quando nós formos trocar de assunto, eu queria discutir um pouquinho os destaques do Dr. Joaci. Que foram 2 destaques muito bons para a gente discutir. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Vamos sim. Antes, porém, eu quero mandar um abraço. Todo mundo mandou um abraço aqui. Todo mundo. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Evandro. O Evandro ligado na gente todos os sábados. E também, além do Evandro, o Sargento Cardoso, da Polícia Militar. Cardozão, um grande abraço. Foi um prazer muito grande conhecê-lo, viu, meu amigo? Tem um telespectador aqui que tem uma historinha sua, viu? É? Ele diz assim, manda os parabéns pro Beni Andrade, vou contar uma história bem rapidinho. Há uns 15 anos atrás tinha uma Palio Weekend e deu prego no estacionamento do Itaú. Chega o Beni perto e pergunta, filhão, passa em frente, já tive um desse, não presta não. Jonas do Três Marias. Pra ajudar o cara, foi lá pra, né? Foi se solidarizar, foi ajudar. Legal, me lembro disso. Ai, meu Deus do céu. Quero aproveitar também e mandar um abraço pro Evandro, amigo do Beni, Evandro Mesquita, da banda Blitz, que até hoje é um grande no cenário musical brasileiro, né? Evandro Mesquita. Parabéns, Beni.
entendendo mais nada aqui também, viu? Mas é o mesmo Evandro que tu falaste, é o que ele falou? Não, mas esse rapaz está com problema na cabeça. É o Mojado. É o Mojado. Ele está manco. O Mojado está desidratando o cérebro. Tá. Ele está manco da cerebral. cabeça. Ele está manco da cabeça. Mas, doutor Joaci, vamos aos seus debates. Falar aos seus destaques, perdão. Duas decisões, né? Duas decisões antagônicas ali do STF. Uma decisão para o estado de Rondônia muito boa, a decisão que foi dada na ADI 7819, proposta pelo Partido Verde, contra a lei complementar número 1274 de 2025 aqui do estado de Rondônia, onde basicamente essa lei de propositura do deputado Luiz do Hospital diz o seguinte, que todo mundo que está com essa discussão, onde o Ministério Público, a própria Secretaria do Meio Ambiente Estadual deu 2 anos apenas para que os proprietários saíssem de lá da reserva, essa lei diz, não, terão 30 anos para sair. Vão ter que fazer revigorar a questão ambiental, vão ter que cuidar, não é só ficar, vão ter que tratar do jeito que precisa ser tratado de acordo com a lei ambiental. E o Ministério Público aqui entendeu que era uma lei inconstitucional, propôs uma ADI aqui no estado de Rondônia, perante o Tribunal de Justiça, e o Partido Verde, Diretório Nacional, propôs uma ADI lá no Supremo Tribunal Federal, também discutindo a constitucionalidade dessa lei. O ministro Zanin, no primeiro momento, não deu a liminar que foi pedida, e agora, de acordo com o pedido feito pela Assembleia Legislativa, o ministro Zanin entendeu para que houvesse uma segurança jurídica, para que nenhum trabalhador, nenhum proprietário dessas áreas rurais tivessem derrubadas, né, as suas casas, enfim, a situação lá dentro, ele entendeu por suspender todas as ações civis públicas que o Ministério Público propôs, onde muitas delas, inclusive, têm liminar determinando a retirada forçosa dessas pessoas de suas propriedades. Aqui é bom fazer um parênteses para dizer que 30 anos atrás, 40 anos atrás, o Estado disse, pessoal, vem para cá, vocês precisam integrar a Amazônia para não integrar. Não entregar, né? Vocês precisam cuidar da terra, vocês podem desmatar, vão plantar, vão fazer isso e aquilo. O Estado deu a essas pessoas documento da terra, dizendo, vocês têm um documento. Conseguiram empréstimo, muitas das vezes, recolhiam imposto, porque tudo que era vendido lá tinha recolhimento de imposto. O Estado ganhava, o Estado promoveu que eles ficassem lá fazendo estradas, fazendo escolas, fazendo uma infraestrutura. Também, né? Virou reserva. Não, aí criminalizou a agricultura, criminalizou aquelas pessoas que estão lá uma vida inteira, que não tem outro lugar para ir. E aí, com todo respeito, a gente sabe que o Ministério Público é o defensor da sociedade, mas nessa causa, nessa situação, para mim, é um equívoco muito grande. 2 anos é a mesma coisa que falar, sai daqui e vai embora e esquece tudo para trás. A gente sabe que tem leis ambientais, mas eu penso que podia muito bem equalizar. E aí o deputado Luiz do Hospital trouxe essa lei, onde está dizendo, se estão dando 2 anos, pode dar 30. Por que não? Desde que não é só ficar, tem requisitos que o proprietário vai ter que fazer sob pena de realmente ele sair da terra. E aí está sendo discutido lá em Brasília, o deputado Luiz já esteve lá em Brasília, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, é uma pauta muito importante para os trabalhadores. E aqui, o pessoal que trabalha na agricultura, e aqui em Rondônia a gente sabe que não é só a Resex de Jaci-Paraná, tem outras situações, Beni, aqui, que no estado é cheio disso. Uma hora o Estado deu, uma hora o Estado legalizou, e agora o Estado está dizendo que é criminoso estar lá dentro. A gente não pode punir quem ajudou o Estado a fomentar. E o dinheiro, então, que eles pagaram de imposto uma vida inteira, vão devolver? Vão indenizar essas famílias que fizeram uma infraestrutura? A Constituição permite que seja retirado, mas desde que haja uma indenização justa por aquilo que eles fizeram na terra. Então, sem contar o investimento de bancos internacionais. Exatamente. Né? E aí o ministro Zanin falou, calma,
para tudo, eu vou ver isso aqui com calma, porque e se ele disser que a lei é constitucional? Se o Supremo entender que é constitucional? E aí? Se tivesse derrubado tudo aqui, como é que ficaria? Então, o ministro Zanin, parabéns pela sua lucidez, pela sua sensatez, e é uma decisão realmente de se parabenizar. Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, em duas ADPFs, a 1259 e a 1260, uma delas proposta pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, né? E outra por um partido político, acho que, salvo engano, o PSOL, entendeu que só quem tem legitimidade para propor impeachment de ministro, com base na lei 1060 de 50, seria o Procurador-Geral da República. Inclusive, deu uma liminar, uma lei que está vigorando há quase 80 anos. Primeiro que eu não vejo fundamento para liminar. Não é uma coisa urgente. A norma está em vigor, há muito tempo está posta, não tinha por que dar liminar. Segundo, ele deu um tapa na cara no princípio constitucional da harmonia e da independência entre os poderes. Porque ele disse, Senado, Executivo, vocês não valem nada. Aqui quem manda é o Judiciário mesmo. A gente vai mandar, vou blindar, sim, os ministros do STF. Esse é o maior intuito. E se o Senado da República não puder impeachment, ou não puder pelo menos receber o impeachment proposto por cidadão, acabou. Eu penso que a gente está falando aqui, o Estado Democrático de Direito acabou. Aí agora aqui, eu vou falar na minha casa. Ordem dos Advogados do Brasil. Cadê você? Ordem dos Advogados do Brasil. Uma instituição respeitada, uma instituição que em outros momentos sempre se insurgiu contra ilegalidades. A OAB do Paraná, do meu amigo Luiz Fernando Pereira, meu amigo ousado, firme, já fez um parecer e vai entrar como amigos, a Missicuri nessas ADPFs, vai dizer, o senhor está errado, ministro. O que é isso? Quem tem que dizer se vai receber impeachment contra o ministro ou não é o Senado e só cabe a ele, acabou-se. Não é o Judiciário que vai dizer. Por que vocês acham que um PGR vai propor uma ação de impeachment contra o colega de corte? Porque ele senta do lado dos ministros. Então, assim, criticada uma decisão que não pode ser mantida e já foi, inclusive, rechaçada. O Jorge Messias entrou com pedido de reconsideração e o ministro já disse que não, porque é incabível um pedido de reconsideração e, a meu sentir, uma decisão equivocada, uma decisão que tensiona ainda mais esse abalo aí entre os poderes e que fere de morte o princípio da independência e da harmonia entre os poderes da República. Agora, eu ouvi o ministro Gilmar Mendes dizer o seguinte, que esta questão do impeachment já está caduca, é de 1950, né? Isso. Só que ele se esquece do rosário de leis de antes de 1950. E aí, como é que fica a situação? Ele esqueceu da Constituição de 88. A Constituição que determina isso. Todas as leis anteriores à Constituição Federal de 1988 passaram, ao longo de todos esses anos, por uma interpretação que chama de conformidade. Então, se a lei compatível ela é anterior, ou não, né? Mas ela é compatível com os princípios constitucionais, ela é recepcionada pela Constituição e ela continua vigente no mundo jurídico. Assim, nós temos inúmeras. O nosso Código Tributário é lá na caixa lá de trás. Inclusive, então, nós temos... Um exemplo maior, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. É anterior à Constituição. E eles disseram que foi recepcionado pela Constituição. Inclusive, o imposto de renda é lá de trás, né? Lá no... Nossa, o que me estranha nisso, foi bom você tocar nesse ponto de caducidade, é que quando que uma lei caduca? Né? Quando ela perde a sua validade, essa lei tem data de validade? Não tem. Ela perdeu o direito, é o que o Manuel falou, ela foi recepcionada pela Constituição. Não há o que se falar em caducidade.
O Instituto de Caducidade do nosso ordenamento jurídico, ele é só do ministro. Ele existe, ele precisa de critérios para que a lei caduque. E eu não enxergo, sinceramente, eu não enxergo esse princípio. E tem um outro viés aqui. A gente está falando do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o princípio para que um cidadão possa denunciar o ministro por pedir a abertura de um processo de impeachment contra um ministro é o mesmo princípio que permite ao cidadão pedir um processo de impeachment contra o presidente da República, contra o governador do estado. Mas, segundo o Gilmar Mendes, continua assim, o cidadão quanto tem presidente, ele pode. Pois Quanto ministro é que não pode. Não, mas pode. Ele falou que pode. Não, mas... Deixa eu concluir, porque senão eu vou bagunçar e aí eu vou esquecer tudo. Pode sim. Pode, não é verdade. Pode sim. O cidadão brasileiro pode entrar com pedido de impeachment, desde que tenha assinaturas de pelo menos 1% da população brasileira. 2.120.000 pessoas. Denise. Sérgio, só para que Pois você não. possa dar Claro. um arremate, essa é a mesma lei que ele está dizendo que está caduca, que impeachmentou o Collor e que impeachmentou a Dilma. E que ele está dizendo para o Senado vale, para o Senado não vale impeachmentar ministro do Supremo. Mas continua valendo para impeachmentar presidente. Que dois pesos e duas medidas é essa? Bom, esses dois destaques, doutor Joaci, eu quero cumprimentá-los, acho muito bons. Sobre o primeiro, sobre esse ministro Gilmar Mendes, só quero registrar minha repulsa contra essa excrescência. É uma vergonha para o país ter um ministro desse tipo. Então, mas eu queria me apegar, doutor Joaci, a essa questão dos produtores rurais. Foi uma vitória histórica da Assembleia. Os advogados da Assembleia que entraram com a ação e que acompanharam, o presidente Alex Redano, ontem à noite, inclusive, divulgou um vídeo elogiando o trabalho dos profissionais da área e lembrando que a Assembleia tem mais 20 ações em defesa dos produtores rurais, que estão ainda para serem julgadas. Mas essa aqui, ela é vital, porque os produtores, Beni, eles não podiam ter energia elétrica. Eles não podiam ter o GTA, que é o Guia de Transporte de Animais, ou seja, tu é produtor de animal, tu não pode vender teu animal. As forças policiais, eles tinham o direito de destruir casas, destruir onde guarda o gado, que me fugiu o nome. Currais. Fazer o diabo que quisesse. Sérgio, mas espera aí. E aquele programa Luz para Todos? Não, mas Então, a lei não inclui nada do governo federal pode incluir, porque eles alegam que toda essa área é ilegal. Áreas que o próprio governo, doutor Joaci, sublinhou bem. O governo brasileiro doou e atraiu essas pessoas para cá, e agora eles são criminosos. Então eu quero dizer que isso foi uma vitória espetacular da Assembleia Legislativa, histórica. Por quê? Porque agora, por 30 anos, ou até uma decisão do STF, essa violência, essa virulência oficial contra os produtores rurais vai acabar. Agora é bom que se diga também, né, Sérgio, pegando um gancho que você está falando, aquela família que teve a casa destruída, inclusive motos, tocaram fogo nos equipamentos, inclusive em motos da família, não vai ter os bens de volta. Olha aí. Agora, é de parabenizar o ministro Zanin, porque, inclusive, no meu comentário, quando isso ocorreu com essa família, eu falei, é muito fácil um ministro dar uma canetada de dentro do seu gabinete, onde ele está no ar-condicionado, ele nunca pisou na Amazônia, ele nunca viu qual é a realidade desses produtores, ele não sabe como que essa terra está, se está produzindo, se não está produzindo, mas é de destacar essa decisão do Zanin exatamente por isso. É você sair do teu gabinete e tentar visualizar aquela família que está na terra produzindo e que, de repente, por uma decisão judicial, tem seus bens destruídos, seus animais confiscados e toda uma vida de mais de 40 anos que era legal até pouco tempo e que agora passou a não ser mais. Então é importante que esse desmembrar desse processo como um todo, porque, bem dito pelo doutor Joaci, foi colocado um ponto e vírgula. Pausaram. Isso não está decidido ainda. Mas é importante que eles
saiam do seu mundo de gabinete e enxerguem a realidade desses produtores para poder tomar a decisão. Porque senão vão continuar tratando essas pessoas como invasoras de uma reserva que lá atrás o governo deu como que não era uma reserva. Não é nem que deu como não era uma reserva. Que não existia nem reserva o governo naquela época. convidou Exatamente. essas pessoas, Sim. trouxe elas, foi buscar essas pessoas lá onde elas estavam, oferecendo vantagens para ele. Olha, venham para cá. Para não entregar a Amazônia. Para não entregarmos, está aqui, faça, receba. A Amazônia é nossa, né? Eu esqueci de uma coisa importante, Emanuel. O próximo julgamento, que pode ser pautado a qualquer momento, é sobre as 11 áreas de reserva que o Confúcio Moura criou. Essas reservas, a CPI da Assembleia, comprovou que elas foram criadas ilegalmente, fora de toda a estrutura legal. Sem estudo. Sem nada. Inclusive com falsificação de assinaturas, etc. E essas 11 reservas vão entrar na pauta de julgamento em breve. Se isso for... se a CPI da Assembleia tiver alguma influência nesse resultado, certamente essas 11 áreas vão deixar de ser áreas de reserva. Só o que eu penso que tem que tomar-se cuidado com relação a isso, é que, infelizmente, quando os bons têm que ser protegidos, os pequenos, os necessitados, esses que de certa forma foram enganados nesse processo. Mas, infelizmente, existem os picaretas, os malas, os que se utilizam disso para aí sim ir lá e invadir onde não deveria, entrar em terra protegida, desmatar em área de proteção. E contra esses, eu acho que o Estado deve continuar, mas aí com respeito ao devido processo legal, fazendo a investigação devida. E eu quero aqui, eu acho que a gente precisa ressaltar a coragem do deputado Luiz do Hospital. Sim. Que foi o propositor dessa lei, e depois não só isso, todos os deputados encamparam a ideia dele, o projeto de lei, Unânime. porque foi aprovado de forma unânime na Assembleia Legislativa, foi até o governador vetou a lei integralmente, e aí voltou para a Assembleia, e a Assembleia derrubou o veto, também de forma unânime. E isso traz um impacto. Nosso estado é um estado eminentemente agrícola. Exato. Como é que você vai cortar? Vai dizer que uma atividade que era lícita ontem, hoje passa a ser uma atividade ilícita. Criminosa. Então, acho que... Coisa de maluco. Parabéns ao deputado pela propositura da lei. Com certeza. O Ítalo Donini colocou um ponto importante, pediu para comentar aqui, diante da fala também do Dr. Joaci, que lá atrás, 30, 40 anos atrás, e ele também faz parte dessas pessoas que vieram para cá para isso, era preciso comprovar a capacidade econômica de desmatamento de pelo menos 50% da área que a União estava disponibilizando para essas pessoas. Então, houve desprendimento econômico dessas famílias para virem para cá. Perdia Claro. a terra. Exatamente. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Linguiça. Grande Linguiça. Ele está dizendo aqui, boa tarde, meu amigo. Quero desejar a você parabéns e que Deus te abençoe e que te dê muitas primaveras pela frente, cheio de paz, saúde e prosperidade. Feliz aniversário, meu amigo. É o Linguiça. Valeu, Linguiça. Ele pergunta aqui, Beni, aproveitando, pergunta para o doutor Irã sobre o exame de proficiência. Bom, esse exame é um pleito que o Conselho Federal de Medicina fez, procurou o deputado senador astronauta, e ele foi o autor desse PL, né? Aonde quem tem que avaliar médico é o Conselhos Regionais e Federal de Medicina. O MEC avalia o quê? Alunos e escola, coisa que ele não está fazendo e nunca fez. Com isto, o CFM se aliou ao senador e já passou na Comissão de Educação, agora passou para a CAIS. Esse exame de proficiência é tipo o exame da Ordem dos Advogados, né? Que quem faz o exame? A Ordem dos Advogados do Brasil, porque é ele que tem a competência de avaliar
os egressos do direito. Os bacharéis que estão Bacharéis, aptos a exercer a isso, advocacia. É a mesma coisa que nós estamos... Nós não estamos descobrindo a roda. Nós estamos seguindo, inclusive tivemos lá com o Beto Simonetti, nós estamos seguindo o que a OAB conquistou. A receita que deu certo. Que deu certo. Bom, neste momento, o MEC é contrário a gente. Por quê? Porque o governo é contrário a qualquer política do CFM. E eu fico muito triste com isso. Por quê? As coisas boas que o governo faz, nós vamos apoiar. Por exemplo, agora eles criaram a NADIA, que nós apoiamos, que é o MEC fazer a avaliação nos alunos, nas escolas e tomar cuidado com a abertura de escolas médias. O MEC tem todo o apoio do Conselho Federal de Medicina. Agora, ele não pode entrar na nossa seara. Chegar até o ponto, o Conselho Federal de Medicina quer ganhar dinheiro com este exame, como a OAB deve pegar uma bonaco nessa arrecadação. Mas gasta muito também para fazer esse exame. Mas eu desafiei os senadores e deputados que vieram com essa conversa fiada para o Conselho Federal de Medicina. Vamos fazer o seguinte, lógico, tem um custo a prova. Aquele dinheiro que sobrar, nós doamos para o SUS. O Conselho Federal de Medicina não vai viver com outro tipo de arrecadação, a não ser da anuidade. E eu desafiei, calei a boca, o senador e o deputado que veio com essa asneira para querer nos calar. Por outro lado, nós ficamos preocupados porque o jogo foi bruto. O placar eram 21 que votavam, 21 senadores, foi 11-9. 2 nos traíram, né? Isso faz parte, né, do contexto, mas esse senador que votou contrário, citar até o nome dele, Eduardo Braga, tinha assumido um compromisso, inclusive com o Davi Alcolumbre e comigo. Senador do Amazonas. Do Amazonas, que ele iria votar e que a gente até entende o voto dele. Agora, eu quero enaltecer aqui um senador, o Bagatoli. Foi firme, defendeu uma assistência médica de qualidade para a população brasileira. Porque quando a gente faz esse exame, é para dar melhor qualidade na assistência médica. Qual foi a posição do astronauta? Do astronauta, ele é o autor da lei. Autor da lei. Autor da lei. Ele vive no mundo da Lua ainda, não? Não. É um cara fantástico. Viu? Depois sou eu que escolhemos o programa. Depois sou eu. E ele já confirmou, a Terra é redonda, viu? Lá de cima ele falou. Ele é fantástico. Eu o conheci já, tive várias audiências com ele. Muito. E outra coisa, um QI muito elevado. Porque primeiro, para o cara ser astronauta, né, ele foi uma das grandes... eu vivo no mundo da Lua e não sou inteligente, velho. Mas você, assim, o seu problema é que o senhor está com o rosto fino e o abdômen continua globoso. Desceu. Mas eu quero dizer, viu, Beni, que este exame vai ser agora colocado novamente em pauta para as emendas. Porque o relatório do relator, que foi o Irã Gonçalves, o deputado Irã Gonçalves, foi aprovado da Inter. Só que agora as pessoas vão fazer as emendas, isso aí, né? Emenda, né? Está aqui, eu estou com o meu... Em sendo aprovado, o que acontece? Aí vai para a Câmara, para a Câmara Federal, que já tem um deputado, Luizinho, que está aguardando. Já tem até o relator, já, que é o deputado Zacarias Calheiro. Então, pessoal... O que muda o relacionamento médico-cliente? Nada. Esse médico que vai ser submetido a esta prova, queira ou não queira, ele tem algum conhecimento em medicina. Né? Vai evitar de você chegar num pronto-socorro e encontrar uma pessoa despreparada. Até que me prove o contrário, nós vamos dar médicos com boa qualidade para atender a população. Aumentar a qualidade. Agora... Aí vou fazer um parênteses, doutor Irã. Fazer um parênteses. A gente vê muitas pessoas falando dos médicos que vêm de outros países, que formam fora, mas esses aí, para poder exercer a medicina no Brasil, tem que passar pelo exame, pelo revalida. E nesse projeto está o seguinte, que aí o Alan Rick, o grande senador do Acre, nós fizemos um acordo com ele. O cara que fizer a prova do egresso, o exame de proficiência, ele não é preciso fazer o revalida. Se ele passou. Acabou. Perfeito. Vai fazer 2 provas. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Eu não vejo, doutor Irã, assim, só parabenizar a sua postura e do Conselho Federal como um todo, eu não vejo onde que está o problema nisso. Porque você está buscando a qualificação médica de profissionais que vão cuidar da minha e da sua saúde.
Qual o problema nisso? Mas tem Quanto outros mais interesses segurança, envolvidos. melhor. Vocês lembram? Então, O senhor você lembra? falou, olha, rapaz, você é um cara fantástico. Tem uma empresa por trás do negócio para dizer o seguinte: quem tem que fazer a prova é o médico, porque essa empresa está por trás. Eu não vou citar o nome, que eu posso pegar um processo, mas essa empresa, mas eu denunciei, sem medo, eu denunciei para o Senado que esta empresa está de olho em 200 milhões que está preparado para essa prova. Pois é. Aí olha só. Há uns anos atrás, o senhor lembra disso, foi feito um exame não oficial entre os médicos de Lá em São Paulo. O senhor lembra? Lembro. 20% foram aprovados, 20%. Tinha médico formado que não sabia um remédio para febre. Mensurar uma pressão, não sabia Não sabia tirar a pressão arterial do paciente. Não, mas se tirar, mata o paciente. É o seguinte, gente. Boa. É o seguinte, falando em saúde, doutor Irã, olha isso aqui, hein? Preocupante. Preocupante porque, olha, a procura pelas vacinas contra a gripe está baixíssima. Menos de 10% do grupo prioritário se vacinou. Veja isso. A vacina já está disponível desde o início de novembro, porém, a população principal beneficiada não parece muito interessada, visto a baixa procura. São doenças virais que estão contempladas com a vacina, ou seja, são preveníveis por vacina. Então, essas doenças, como a H1N1, como a influenza B, provocam aí as complicações, vão para pneumonia, bronquite, sinusite. Todas as doenças respiratórias, elas podem ser agravadas com esses tipos de vírus que estão aí contemplados e são preveníveis por vacina. As vacinas estão disponíveis em qualquer unidade básica de saúde aqui de Porto Velho e atenderão, primeiramente, os grupos prioritários, como, por exemplo, as crianças de 6 meses até 5 anos. Inclusive, é este grupo prioritário que menos procurou a vacina. A gente tem vários grupos prioritários, mas dentre esses grupos, a prioridade seria as crianças menores de 6 anos, as gestantes e os idosos. O idoso é um grupo que corresponde bastante, que procura vacinar, mas infelizmente o grupo de criança e de gestante está baixíssimo. E aí dentro dessas prioridades a gente tem ainda outros grupos contemplados, como profissionais de saúde, militares, professores, que também está abaixo a cobertura. Para tomar a vacina, basta apenas comparecer nas unidades portando os documentos pessoais. Vale lembrar também que a vacinação é gratuita e pode ser a principal arma contra as doenças respiratórias, principalmente na época de chuvas. Muito bem, mas o pessoal não está levando a sério não, hein? Ô Beni, veja bem, eu sempre digo o seguinte, o governo, quando eu falo governo, não me interprete mal. Qualquer governo que esteja no poder, ele tem que incentivar a prevenção. A medicina preventiva é mais barata do que a curativa, minha gente. O que é a curativa? É aquela quando você está doente já. A preventiva previne a doença. Exatamente. Então, o que falta é o Estado. O Estado se der a mão, todos os brasileiros. Vamos levar seus filhos para vacinar. Eu tenho minhas dúvidas em relação à vacina do Covid para a criança. Essa daí eu acho que tem que deixar para os pais e para o seu pediatra saber se faz ou não faz. Mas o único país do planeta que é obrigatória a vacina em criança do Covid é o Brasil. Algo está errado nessa conversa. Muito bem, vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho. Muito bem. Estamos de volta com o nosso papo de redação. Gente, nós estamos aí chegando ao finalzinho do programa. Poxa, Beni. Eu gostei. É tempo suficiente para ouvir aí opinião de cada um de vocês, caso tenham alguma consideração a ser feita. Eu sou fã de televisão, né? Na minha casa eu tenho televisão até no banheiro. Adoro televisão. Que beleza. E olha, na SIC TV, tá? Bom, deixa eu te falar. Eu vi agora o Léo. Pô, eu achei aquilo ali muito...
ele pegando os... Taparam, como é o nosso... A boca de lobo. A boca de lobo. Mas você sabe onde que era aquilo ali? Ah, era na rua do pai do... Lá na rua Inglaterra. Lá na rua Inglaterra, lá na rua do... Que loucura aquilo ali, pai cara. do Dr. Joacir. Que loucura aquilo ali. O cara tapar a boca de lobo. Naquela esquina Cimentou. tinha 8 bocas de lobo, tinha 4 fechadas. Totalmente lacrado. Lá na Inglaterra, com a Pinheiro Naquele Machado? cruzamento lá de cima, que é duas quadras Sim. acima. Aí abaixo da Pinheiro Machado, tem 2 bocas de lobo e tem um condomínio. Um condomínio que eu não lembro o nome. E em cima do boca de lobo tem uma pilha de areia do condomínio que está reformando. Aí, pô, como é que coloca a areia? Que é um material que a água carrega para dentro do bueiro, que obstrui o bueiro. Então, assim, é o mínimo de pequenas coisas, Bom sabe, senso, doutor Igan, de né? bom senso, que pode ajudar a mudar esse cenário. Numa chuva grande que deu outro dia, eu sou um curioso. Quando dá essa chuva, eu sou apaixonado por essa discussão. Desde 2008 que eu discuto essa questão de alagação na cidade. Sabe, eu projeto essas coisas. Mas tu não é apaixonado pela alagação, não, né? Não, pela prevenção. por essa discussão, pela prevenção a ela. Né? Porque é muito sofrido a gente ver as pessoas perderem o trabalho de uma vida por conta de uma chuva. Né? E a gente tem a oportunidade, eu acho que eu que venho da escola pública, eu tenho o dever de retribuir para essa cidade, para o povo dessa cidade, tudo que eu conquistei por conta da educação que eu recebi. Então eu faço de graça mesmo, eu sou voluntário. Se chover, você vai me viver na rua, olhando, ver o que está acontecendo. E o que me entristece é chegar, tipo, na Carlos Gomes estava alagando ali na frente do Rodão Motos. Aí eu parei lá para olhar, sabe o que era? Uma placa de PVC deste tamanho, fechando boca de lobo. Na outra, uma caixa de papelão. Agora, na frente de comércio. Gente, o comerciante, ele tem um zelador que cuida da loja dele. Custa, quando o cara está fazendo a limpeza da loja dele, olhar se o boca de lobo que está na frente da loja está obstruído, porque ele vai fechar às 6 horas da tarde. Se chover à noite e aquilo estiver obstruído, vai entrar água dentro da loja dele, vai estragar os produtos dele. Ô Nery, me permita... Pedir uma ajuda, pedir ajuda, porque as pessoas têm que ajudar. Me permita aqui uma sugestão. Diante de tudo que você acabou de falar, eu acho que a Câmara Municipal tinha que aprovar uma lei contra idiotice. Mas já tem, Benil, o Código de Postura já abrange isso. De idiota também? Não, porque não é possível. O cara jogar areia é coisa de idiota. E o tijolo, o cara ir lá e fechar, colocar o... Eu vi lá o Léo bloco mostrando, de concreto. O prefeito mostrando o bloco de concreto com cimento, com tijolo. Como é que vai entrar alguma coisa ali, meu Deus? Beni e meu pessoal, eu estava com isso aqui, mas eu preferi ficar quieto. Hoje eu fui visitado na madrugada num imóvelzinho meu, pelos caras que tentaram roubar, mas se ferraram. Dono dos era de alumínio, eles recusaram. Mas levaram a tampa do meu contador, quase quebra, em frente à Justiça Federal, o meu imóvel, em frente à Justiça Federal. Pô, ali, Presidente Dutra. No centro da cidade. R$500 meu prejuízo hoje, que eu tive que chamar o eletricista para recompor o que eles quebraram. No centro da cidade, tudo iluminado. Do lado do prédio é o Taj Mahal, né? Frente à Justiça Federal, né? Em frente à Justiça Federal. Então hoje eu fui visitado e tive um prejuízo de R$500. Gente, vamos embora então? Vamos embora. Mas eu não quero, eu quero ficar aqui. Eu quero parabenizar o deputado Lucas Torres, que foi o propositor de um projeto que se chama CCJ Cidadã, que foi premiado em primeiro lugar lá no evento, né, na Unali, como um dos projetos mais inovadores que descentraliza a questão da discussão das leis, como se faz perante a população. Parabéns ao deputado Lucas Torres. Quero saudar a torcida do Inter, que o ano que vem jogar aqui contra o Cruzeirinho do Loló. Vai perder pro Ferroviário. Mas claro que vai. E eu quero agradecer a champanhe. Olha só. Que o doutor Irã me entregou hoje aqui. Reserve Brut, está escrito ali. Xandão. Muito bem, gente. O Beni é amigo do Xandão, do STF. É o Xandão. Beni e o Xandão aí agora. Nery, um abraço. Até sábado, Serginho Pires. Tchau, queridos. Beni, parabéns pelo aniversário. Muito obrigado. Um grande abraço, Eric. Everton. Everton, beijo, Everton. Obrigado, viu, Everton? Você me emocionou mais uma vez. Um grande abraço. Gente. Tá na hora, né? Tá na hora, né? Então fica... A dor do parto é grande, fica o mas restante.
Segunda-feira, na Rádio Parecis, meio-dia, papo de redação com os dinossauros. Queria registrar também que a capinha do celular do Dr. Joacir é bem interessante, preta e vermelha, viu? Olha só. Cadê isso aqui não é vermelho, então já começa por aí. Não é vermelho. É magenta, é magenta. Viu? Não é vermelho, é magenta. E o Eric vai jogar futebol daqui a pouco? Opa, das 16h30 no campo do 13. Fazer raiva. Com Túlio Maravilha e Carlos Alberto e o prefeito Léo Moraes, que bate o homem joga bola, viu? Aproveita e ensina os dois a jogar bola. É bom de bola, Léo? É bom. Cantata de Natal amanhã de fronte à prefeitura com o maestro Beni Andrade. Tchau, gente. Muito obrigado pelo carinho. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos almoçar. É justo, né?